Boa noite, boa noite. Opa, boa noite. Ei, boa Boa noite, noite. Edilson, Daiane, Ellen, Boa noite. Isabela, Larissa, Mariana Souza, Mike. Boa noite. Mike, nós aqui de novo, Mike. Nicole, Pedro, Boa noite, professor. tá De novo. joia. Opa, Pedro, boa tá noite. joia. Sara, Tudo ótimo. Iná, todos vocês, boa noite, excelente semana. Eu até coloquei aqui, vamos nós, né? Para mais uma semana e que seja uma semana abençoada para todos, viu? Uma boa semana para vocês. Eu vou aqui hoje, né? Os recadinhos são curtos, tá? Só para que são importantes, para a gente já vai dar prosseguimento. Eu também hoje eu recebi aqui uma mensagem no WhatsApp a respeito, perguntando, né, a respeito de banner e tudo. Aí até falei, porque eu sugeri, eu vou explicar, tá? Eu acho que essa dúvida, essa explicação, ela possa ser útil para todos vocês, tá bom? É porque esse grupo já começou a fazer. E aí, aquilo que a gente comentou semana passada, né? É no fazer que às vezes tem dúvida e eu me coloquei à disposição, né? Mas aí eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar geral, porque eu acho que é bem-vindo a todos, tá? Porque essa é uma situação geral, independente de banner, que seja só para mim ou em outras ocasiões que vocês tiverem oportunidade. Então, eu acho que isso é importante, tá bom? Bem, então. E uma coisinha também, tá, Pedro? Eu já até montei, como eu falei com você, eu sabia que já tinha até visto, enfim, sobre o autismo. Sim, Mas eu quero combinar com você o seguinte: eu vou falar, mas quando a gente finalizar essa unidade, para não tá dar bom. margem aos demais, às vezes, até algum tipo de mistura de assunto, tá combinado? Beleza, tranquilo demais. Então, não Tranquilo. esqueci não, já tá direitinho Hum, aqui. Eu só não vou passar isso agora para a gente não dar margem à confusão em relação ao que a gente tem uhum, estudado, tá bom? uhum. Mas já tá até aqui no arquivo. Se der tempo a gente finalizar, eu passo hoje. Caso contrário, tá? Hoje também a gente tem uma atividade a ser feita no Padlet, né? Então também tem que destinar um tempo para isso. Mas é só para te falar que eu não esqueci e eu só não vou passar agora para que a gente obedeça direitinho aqui a sequência dentro do raciocínio e aí depois a gente finaliza porque é uma situação genética, mas não necessariamente disso que a gente está vendo nesse momento, tá bom? Então Fechou. e aquilo que eu sempre falo com vocês, fiquem à vontade para participar, né? Para interromper, enfim, fiquem à vontade para a gente ter a participação de vocês. Como eu falei, isso daqui vai ser breve, tá? Só quero mais uma vez lembrar vocês a importância da realização dos EDs e do desafio nota máxima, né? Inclusive, eu encaminhei para vocês ao longo da semana, né? Semana passada eu já tinha solicitado que vocês fizessem, né? Mas depois, ao longo da semana, a professora Tarabal caminhou para a gente também falando dos professores padrinhos e madrinhas de turma, né? E aí, eu sou a professora madrinha do segundo período da noite de vocês, então eu fiquei a responsável, tá? Por recolher os prints. Então, por isso que eu até mandei esse comunicado para vocês. Muitos de vocês já me encaminharam, tá? Eu sempre dei o retorno a todos vocês, mas ainda tem uma boa quantidade de aluno que ainda não me direcionou, tá? Eu só chamo atenção, que eu tô falando aqui em professora madrinha do segundo período, né, da físio, mas as meninas da biologia, tá? Por favor, podem me encaminhar também, que eu também sou responsável lá pelas turmas que eu leciono a receber o print de vocês, tá? Então o aviso é o mesmo. Só o Ed que é diferente, né? Mas aí vocês me encaminham o print da mesma maneira, tá bom? Então, só para lembrar vocês
e falar, né, desse comunicado que eu mandei para vocês ao longo da semana passada. Enfim, só para recordar e deixar a vocês, né, esse aviso, reforçar, tá? Por gentileza, não deixe de fazer, como eu falei com vocês, que até tinham me pedido em relação a prazo, né? Todos aqueles que já me encaminharam, eu já encaminhei agora, já direcionei o print de vocês. Agora, quem me mandar, na sexta-feira eu estou encaminhando, tá? Então, por favor, ao longo da semana, não deixem de me encaminhar o print do ED e do desafio nota máxima, tá bom? Bem, e do avaliar, né? Semana passada eu falei para vocês da importância, que sexta-feira eles nos encaminharam uma listagem de todos vocês, daqueles que já tinham realizado o avaliar e daqueles que ainda faltavam realizar o avaliar, né? Essa é uma listagem geral, tanto para os meninos da biologia como da fisioterapia, tá? Então, só pedindo a vocês, hoje inclusive eu encaminhei, né, um post aí no grupo da genética, pedindo a vocês, tá? Todos aqueles que ainda, porque ainda tem uma boa parcela de aluno que ainda não tinha respondido ao avaliar. Então, por favor, não deixem de avaliar, né? Isso eu falei com vocês semana passada, da importância que vocês avaliarem curso, vocês valorizarem o curso que vocês fazem, né? Porque é um protocolo de avaliação que é solicitado pelas empresas, então é muito importante a participação de todos, tá? Isso só fortifica ainda mais o curso, né? Que é o que todos nós queremos, tá? Então, por favor, que eles vão encaminhar para a gente amanhã uma outra lista, né? Uma outra listagem que realmente quem estava, né? Como não ter preenchido avaliar, que agora já tenho feito, tá bom? Muito obrigada aí a participação de vocês. Enfim, é muito importante. E aqui... Luciene. Oi, pode falar? É só um minuto. É para mandar o print toda semana do desafio nota máxima? Até o final do ano? Pode mandar, tá? Ah, não. Então tá bom. Perdão, que eu não tô acompanhando aqui. Mariana. Mariana, pode, tá? Porque não. Esse desafio nota máxima é semanal, né? Isso. Então, podem me encaminhar toda semana, podem mandar, não tem problema nenhum. E o ET, que aí você faz o pacote e finaliza, né? Inclusive tem um certificado, me parece que na maioria tem certificado, aí vocês me mandam. Agora, fora toda semana podem me encaminhar, tá bom? Porque realmente eu fiquei como professora responsável pelas turmas de vocês, Físio e Ciências Biológicas, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, Mariana. E quem me mandou? Oi. Boa noite. Boa noite. Desculpa interromper. Pode falar. O ED Cultura Digital do primeiro período, eu esqueci de acrescentar na grade desse. Aí, agora é só no final do período, no terceiro que eu vou conseguir. Aí não teria problema de encaminhar depois? Não, o que você tiver, você me manda. Se você não tiver, né? Se você não puxou ele para sua grade, no próximo você faz. E aí, depois você encaminha, tá bom? Tranquilo. O importante é que aquilo que você está cadastrado, que você realize. Tranquilo, obrigado. De nada. E só uma... Professor. Oi, pode falar. Por exemplo, o ED Cultura, eu já tinha estudado no Pitágoras antes e eu já tinha feito ele no primeiro período. Uhum. Então, eu tenho que mandar ele como eu já fiz, como funciona? Pode me mandar, eu prefiro, porque já que eles me pediram que eu seja a professora responsável por receber os prints, então, mesmo já está concluído, você tem ele aí, só me encaminhar o print. Ok. Eu prefiro, porque assim eu encaminho também. Tá ótimo, então. Obrigado. Eu que agradeço, Thales. Mais alguém quer alguma pergunta? Não?
Quem me mandou o WhatsApp hoje a respeito do banner tá na sala? É porque não colocou o nome e eu sinceramente fiquei na dúvida. Fui eu, Daiane. Daiane, ok, Daiane. Então eu vou aproveitar, tô perguntando aqui, só para saber, porque senão depois não sabia se eu tinha respondido ou não. É o seguinte, e como eu falei, eu vou dar explicação sobre uma sugestão que eu dei lá para a Daiane, porque ela é importante para todos vocês. E eu vou aproveitar e pedir a licença. Mariana, Luciana, Letícia, Sara da Biologia estão aqui? Deixa eu ver. Sim. Sim? Sim. Ô, meninas, eu posso usar o banner que vocês fizeram na biogeografia como exemplo? Pode. Nossa, é exemplo positivo, tá bom? Tá bom. É o seguinte, gente, eu vou tirar aqui, eu deixei aqui na pasta que eu pensei em pedir às meninas, tá? A licença para mostrar é o seguinte, eu ministro outra disciplina com elas. É o seguinte, e aí, Daiane, olha só. O que eu chamei a atenção, primeiro, né? Preste atenção aqui no trabalho das meninas. Elas utilizaram logo, igual eu encaminhei para vocês, né? Eu pus o logo tanto da faculdade como o logo do curso, né? Aqui as meninas são da biologia, usaram a logo do curso da biologia. Vocês eu também encaminhei a logo da fisioterapia, né? Aí aqui toda esse daqui é a aparência, né? Para vocês terem uma noção. Mas o que eu falei, e que eu acho muito importante e vale a pena a gente reforçar isso, é o seguinte, olha, quando a gente vem, deixa eu ver aqui, quando a gente vem com texto, né, a gente coloca o texto e é interessante é que eu não consigo, deixa eu ver, editar e criar, não, eu não vou conseguir, senão eu vou fazer bagunça, às vezes vai ser pior. Estão vendo aqui, ó, as meninas colocaram uma introdução e elas sempre fizeram menção, olha aqui, entre parênteses, né? Fundação Jardim Zoológico de Brasília 2020, que foi onde elas tiraram essa informação. Aqui, ó, mais adiante, deixa eu pegar aqui, ó, olhem, na discussão, né? Elas colocaram Beretta e colaboradores 2017. Então, na hora que eu falei a sugestão, Daiane, de que depois dos textos, né, como assim, a introdução, a discussão, porque vocês vão discutir, vocês vão apresentar os dados com base em coisas que vocês encontraram na literatura, né? Dá o respaldo, olha, aquilo que eu estou apresentando, ele foi retirado de uma fonte fidedigna, científica, tá? Então, isso que eu faço a sugestão, olha, tá vendo aqui, ó, Beretta e colaboradores, aqui também elas usaram novamente Beretta, aqui ICM Bio 2009, e aí depois elas colocaram, tá vendo? Essas referências que elas citaram anteriormente, elas colocam a referência completa aqui no final, tá? Por quê? Porque isso, às vezes, porque é muito comum, e eu até fiz questão de falar isso aqui, estou falando de uma maneira geral, gente, porque é muito comum, às vezes a gente vê banners, né? Se não me engano, isso tá até falando lá, tá explicando lá naquelas instruções de banner que eu mandei para vocês. Mas de qualquer forma, principalmente quando se trata da primeira vez que vocês estão fazendo esse tipo de atividade, né? Acho que é importante vocês visualizarem. Por isso que eu até pedi as meninas agora, se eu poderia expor o trabalho delas, tá? Porque uma coisa a gente fala, tem que vir com a referência no final, mas às vezes o aluno não consegue visualizar o que seja isso, tá? E isso, gente, para você serve, como eu falei, hoje a gente está falando para nossa disciplina, mas amanhã você está apresentando um banner no congresso, em um evento científico,
quer seja dentro da faculdade também, num outro cenário. Então, isso dá um fundamento científico, tá? Vocês podem ter certeza que na hora que o avaliador, né? Na hora que ele chegar no banner de vocês e conseguir perceber esses detalhes, ele dá, né? Literalmente uma valorização, tá? Então, isso daqui é muito importante. E aí eu chamo a atenção de vocês porque aqui, ó, isso não exclui ter a referência completa aqui no final. Mas por quê? Porque a referência completa é o seguinte, eu li uma informação que foi citada lá, né? Eu achei interessante. Aí eu venho aqui, vejo a referência completa e posso até acessar o artigo, se for o caso, né? Se ele estiver disponível. Bem, então, e aqui, reparem, as meninas sempre colocaram fonte, né? Da onde elas tiraram a imagem. Então, são coisas, são detalhes que são importantes, tá? E que dá uma credibilidade, né? Ao trabalho que você está fazendo, tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês quanto a isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer para aproveitar que eu tô com um banner aqui exposto? Querem perguntar alguma coisa? Ok? Daiane, entendeu o que eu, assim, o que eu pontuei? Ficou claro? Entendi, ficou claro, sim. Tá? Obrigada. Ah, então isso aqui é importante, fazer essa menção, né? Repare que seja uma coisa chamativa, as imagens elas são bem-vindas, né? Muito bem-vindas no banner, enfim, fazer fazer a construção que a pessoa tenha vontade de ler o trabalho de vocês, né? Então, esse detalhe, esses fundamentos científicos aqui, eles são muito importantes. Alguém ligou o microfone? Quer fazer alguma pergunta? Impressão minha. Professora, esse falar. banner aí tá em formato de PowerPoint? Esse daqui tá. Não tá? Ah, sim. Tá, eu acho que foi. É porque mandam em PDF, mas eu acho que tá em PowerPoint, não foi, Mariana? Sara? Ô, Lu, A Mariana não tá aqui, não. caminhar para eles Samira e Thaís. Ou aquele arquivo que você mandou pra gente com aquelas especificações de tamanho, que eu acho que isso também vai ajudar bastante. Sim, ali tem toda a especificação de tamanho. E se você entrar no PowerPoint, né? Você consegue lá o tamanho do slide, né? Então, você consegue colocar. Então, eu acho que quem perguntou, se não me engano, foi Matheus. Eu não sei se certo, né, Matheus? Isso faz perfeitamente em PowerPoint, tá bom? É só você colocar o tamanho com aquelas especificações e no formato, tá? Entendi. Obrigado, de nada. Bem, gente, então é isso. É porque realmente eu acho isso aqui importante. Acho que bem-vindo, tá? Bem, deixa eu colocar aqui para a gente dar prosseguimento adiante, tá? Mesmo que não adianta, né? Só depois chegar em termos da ação. Oi, pode falar. Só uma dica para quem for fazer o banner, tem o Canvas também, que ele é muito bom, e ele é gratuito. Qual que é, perdão? Canvas. Eu nem conheço, você acredita? Nossa, é perfeito. E você consegue fazer tanto pelo aplicativo quanto pelo site. Vários tipos de documentos, principalmente banner, panfleto, infográfico. É muito bom. Quem está falando é o Mike? Aham. Mike, eu uso ele de vez em quando. Depois coloca ali naquele nosso grupo de genética, você tá lá? Ou você me manda e encaminho para os meninos a sua sugestão? Escreve pra gente. Me encaminha, porque eu acho que você tem meu WhatsApp também, né? Me encaminha que eu socializo no grupo da genética, com uma outra sugestão também. Aí os meninos escolhem, fazem
do que eles acharem que for melhor. E eu também quero aproveitar a oportunidade para uma outra hora também fazer um teste, tá bom? Fechou. Tudo que a gente que tem de sugestão é muito bem-vindo, né? Afinal de contas, a gente tem que sempre ir melhorando, tá bom? E aí, gente, eu socializo com vocês e, bem, vocês podem fazer absolutamente naquilo que vocês julgarem que for mais fácil, né? Que for mais tranquilo. A gente só aproveita também a indicação do Mike. Obrigada, viu, Mike? Bem, então vamos, tá? Vamos dar continuidade aqui, afinal de contas, semana passada a gente deu início, né, à nossa unidade 3. Eu até aqui coloquei, acho que 1 ou 2 slides, só para vocês entenderem o raciocínio, né, que a gente vai dar continuidade. Só para vocês entenderem do que nós estamos falando, tá? Assim, recordarem, esse o próximo slide, se não me engano. Só para vocês recordarem que contexto que nós estamos trabalhando, o que são essas síndromes, né? Das quais nós vamos iniciar a falar aqui hoje e que, na verdade, faz parte, né? Desse trabalho em que vocês estão aí fazendo do banner. E é tão importante, né? É muito importante a gente ter o conhecimento tanto pela genética, pela nossa disciplina em si, como se a gente parar para pensar do ponto de vista profissional. As meninas da biologia muitas das vezes estão ali dentro de laboratórios e que podem caminhar para esse lado, o lado de diagnóstico, né, meninas? Nós da biologia trabalhamos muito nesses ambientes de pesquisa, de ensino e de diagnóstico também, né? Tem vários biólogos ali dentro desses laboratórios de genética. E para vocês a fisioterapia, gente, como até encaminhei para vocês o arquivo semana passada, é fundamental o entendimento dessas síndromes, porque várias das pessoas acometidas por elas, né, vão precisar da atenção fisioterapêutica, tá? Então, logicamente, para você ser um bom fisioterapeuta e poder trabalhar bem com esses pacientes, vocês precisam entender o que é aquela síndrome, o que ela pode promover, né? E, logicamente, mesmo que algumas situações em si a gente não tenha a característica da cura, mas sempre tudo que possa se fazer para ter melhoria na qualidade de vida daquele paciente é fundamental, né? Então, por isso, nesse contexto, que é um assunto muito importante nas profissões das quais vocês, né, vão trilhar há pouco tempo, né? Porque tudo passa muito depressa, daqui a pouco vocês são profissionais, são formados. Então, o que nós vimos semana passada, na nossa unidade 3, a gente trabalha com as alterações que possam ocorrer nos cromossomos, né? E essas alterações, elas possam vir a ser tanto numéricas como estruturais. Deixa eu pegar o meu pointer bonitinho aqui. Cadê, meu Deus? Então, essas alterações possam vir a ser tanto numéricas quanto estruturais. Como a própria nomenclatura já indica, né? Numérica é quando, porventura, eu venho a ter cromossomos a mais ou a menos do ponto de vista daquele padrão considerado normal. Se a gente recordar, né, é característico da espécie humana ter 46 cromossomos ou 23 pares cromossomais, né? Então, o indivíduo possa vir a ter alteração para mais, quando ele apresenta, por exemplo, 47 cromossomos, ou para menos, 45. Ah, Luciene, é sempre assim? Ou um a mais ou um a menos? Não, mas é quando, né, que eu chamei a atenção com vocês, quando porventura a quantidade de alteração, né, a quantidade numérica mesmo, for realmente superior, ele se torna cada vez mais incompatível à vida. Então, não que não ocorra, mas que, na verdade, esses indivíduos, eles tendem, né, a não dar prosseguimento em termos do seu desenvolvimento e, consequentemente, acabam também não tendo o nascimento. Ocorre o aborto espontâneo, né? Então, não quer dizer que não ocorra, mas sim que a gente não observa isso em termos de pacientes, porque, infelizmente, é uma situação
que ela é incompatível ao bom desenvolvimento dos sistemas orgânicos, tá bom? E nós vimos que possa haver também alterações estruturais, que quando eu analiso a quantidade, eu posso verificar que a quantidade ela está correta dentro do padrão de normalidade, né? Ou seja, numericamente o indivíduo tem 46 cromossomos, mas na hora que a gente observa, né, em termos da estrutura cromossomal, ele possa estar maior ou ele possa estar menor quando comparado com aquele esperado, tá? Então é nesse contexto que semana passada eu chamei a atenção de vocês, inclusive nós iniciamos as alterações quanto às anormalidades quanto ao número, ou seja, alterações numéricas, tá? E eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês, para a gente pegar, né? Porque agora eu vou apresentar realmente essas síndromes. O que por exemplo, na alteração, né? Por exemplo, a primeira, que é a síndrome de Down, que nós vamos estudar, a indivíduo apresenta um cromossomo a mais, né? Porque ele apresenta uma trissomia, olhem só, né? Só para vocês entenderem e recordarem esse que também foi um slide que eu mostrei para vocês semana passada. Por quê? Né? Quando a gente fala euploidia, serão aquelas situações em que a quantidade numérica ela é muito mais extensa, né? Por exemplo, quando o indivíduo apresenta 3 cromossomos, né? 3 cromossomos em cada para cada par ele tem um a mais, né? Então são aqueles casos de triploidia, né? Até, se vocês recordarem, acho que eu não coloquei aqui, não. Lá no nosso material de semana passada, eu coloquei uma imagem onde tinha a imagem de um feto de um lado, né? O cariótipo, onde vocês observavam que para cada par cromossomal, né? Afinal de contas, nós temos 23 pares. Ao invés de ter 23 pares, esse indivíduo apresentava um tripleto para cada estrutura cromossomal, né? Então, ele tinha 46 mais 23. Infelizmente, é uma situação, como eu acabei de falar, incompatível à vida, tá bom? Bem, então o que nós vamos trabalhar aqui hoje, olha, são as alterações numéricas, mas que eventualmente não venham, né, extrapolar de tal forma que não permita o nascimento desses indivíduos. Não significa, por exemplo, muito pelo contrário, de que indivíduos que apresentam trissomia, né, que tenham ali na sua formação, na sua gênese, que apresente uma trissomia, que todos eles necessariamente têm o seu nascimento, né? Nós sabemos também, eu até coloco isso para vocês, de que vários dos abortos espontâneos também possam ser provocados por trissomias, tá? Entretanto, ainda é possível, né, observarmos o nascimento de indivíduos com trissomia e aí vamos apresentar essas alterações, né? São alterações numéricas do cromossomo, que significam que impactam com algumas características desses indivíduos, né? E que é o que eu apresento para vocês, eu deixo no final, mas já que nós vamos começar a falar aqui, chamando muita atenção, todos esses indivíduos com essas alterações, né? Eles são diferentes, eles são especiais, e a gente tem que respeitar e acolher com muito carinho a todos eles, né? Porque que bom, cada um de nós somos diferentes, mas cada um de nós temos a nossa diferença, né? Eles, porventura, têm uma diferença no número de cromossomos, né? Que vem a ser reconhecido como a síndrome de Down, como a trissomia, por exemplo, a síndrome de Patal, a de Edwards, a de Williams, enfim, não importa. Eles têm as diferenças, eles são indivíduos diferentes, assim como nós também somos. Cada um com sua diferença e cabe a nós respeitar e acolher da melhor maneira possível e poder contribuir nesse cenário, né? E é isso que eu chamo muita atenção. Cada um de vocês nas suas profissões
eventualmente possam fazer a diferença na vida e na melhoria de vida desses pacientes. E não só deles, porque associado a eles tem todos os familiares ali, né? Que os acolhem, que os acompanham, né? Que são fundamentais nessa jornada, tá bom? Então é nesse contexto que a gente vai iniciar aqui. Enfim, vou apresentar a vocês, que eu sempre gosto de mexer no meu material e procurar, porque eu acho que a gente vai enriquecendo e vai fazendo e trazendo, que eu não gosto de ficar apresentando sempre o mesmo slide, né? Então, vocês vão ver, até coloquei aqui algumas sugestões de artigos que possam enriquecer, que possam fazer com que vocês entendam um pouco mais, né? Dentro desse cenário que é tão importante da gente realmente trabalhar e acolher, tá bom? Então, a primeira, né, que nós vamos apresentar aqui é a trissomia do 21, ou seja, no cariótipo desse indivíduo, no cromossomo 21, ao invés de ele ter uma dupla, né, de cromossomos, ele vai ter um trio, né, vai apresentar 3 cromossomos no cromossomo relacionado ao cromossomo 21. Como nós vimos semana passada, esses cromossomos a mais, né, eles têm muito a ver ali com o processo de divisão celular, principalmente na fase de anáfase, né, como nós vimos, onde eventualmente nós acabamos observando cromossomos que ficam a mais, e aí se essa célula, na verdade, ela continuar seu processo de desenvolvimento e dar origem a uma célula germinativa, né, e ela ser fecundada, na verdade, nós temos a origem, né, dessa alteração, essa trissomia, tá bom? Não é à toa que a gente apresenta a trissomia do 21 como a primeira. De uma maneira geral, vocês vão perceber, eu vou apresentar a vocês as trissomias mais ou menos na proporção em que elas ocorrem, né, em que nós observamos isso aí no dia a dia. A trissomia do 21 coloca aqui, ó, que é encontrada em cada 800 até mesmo a cada 1000 nascidos vivos, e que realmente faz com que ela seja a neoplodia mais comum, tá? Compatível com a sobrevida a termo. Foi o que eu falei com vocês. Não significa que necessariamente, né, a trissomia não possa vir a ser. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Não significa que ela não possa vir a ser causa de abortos espontâneos, mas para vários desses indivíduos, né, eles conseguem ter o seu desenvolvimento, conseguem ter o nascimento, e aí são os nossos pacientes, né, os indivíduos que vão apresentar a trissomia do 21, conhecido como síndrome de Down, tá? Olhem só, como eu falei com vocês, como é que a gente caracteriza. E aí, vale até uma observação, acho que eu coloquei lá, mas, por exemplo, no banner, né? Porque a partir de agora nós vamos apresentar as síndromes. Todas elas foram sorteadas e cada um de vocês, né, tem aí um assunto a apresentar. Então, não deixem de colocar lá no banner, por exemplo, para quem for, né? Tô dando aqui o exemplo, mas são para todas as síndromes, tá? Estou falando sobre a trissomia do 21. Não deixe de informar o cariótipo desse indivíduo, tá? Estou falando da trissomia do 18, trissomia do 13, tá? Não deixe de sempre identificar o cariótipo. Isso geneticamente pra gente aqui é muito importante, tá? Olha, o cariótipo é 47, porque ele tem um cromossomo a mais, né? Que é qual o cromossomo que ele tem a mais? O cromossomo 21. Ele vem XY, isso significa que possa acontecer em meninos, né? Então, é 47, XY mais 21, indicando que esse cromossomo a mais é o cromossomo 21. Ou 47XX. Por que a gente fala isso? Porque possa ser tanto um menino como uma menina, tá? Ou 47XX mais 21. Então, isso daqui pra gente é importante, essa identificação, tá? A incidência isso possa ser variável, logicamente, de acordo com o país, mas é média 1 a cada 800 ou 1 a cada 1000 nascidos vivos, tá? E são
né, essas crianças com super, né, carinhosas, muito afetivas. Vou apresentar aqui a vocês. Eu particularmente convivo com um que é uma bênção, né, uma gracinha, super carinhosos. Dão um banho. Quando eles estão, a gente está ali no conjunto de crianças, né? Eles dão um banho em educação, são os primeiros a chegar, a cumprimentar, fazer a questão de dar um abraço a cada um que está ali presente, né? E realmente eles são muito especiais, são muito carinhosos, né? E aqui eu apresento a vocês porque é interessante, importante para a gente, né? Ter uma noção até mesmo das características que associam a essa síndrome. Como eu falei com você semana passada, que é só para contextualizar, só para comprovar. Lembram vocês que uma das características que predispõe às alterações cromossomais é entre elas o relógio biológico de nós mulheres, né? O relógio biológico das mães, né? E, de fato, olhem só, isso aqui retirado, né? Incidência da síndrome de Down por trissomia do 21 segundo a idade materna. Se a gente perceber, olha, ocorre, né? Ocorre independente da idade, mas que é indiscutível que para mulheres, olha, com o nosso, né? O nosso amadurecimento, não vou falar que é o nosso envelhecimento, não, né? Com o nosso amadurecimento, reparem que quando nós, né, só temos mais idade, nós temos uma tendência, uma incidência muito maior. Olha, a cada 50 nascidos vivos de mulheres que apresentam idade igual ou superior a 45 anos, possa ter a incidência, né, de um caso de uma criança com síndrome de Down. Ao passo que, se as mães tiverem menos de 20 anos, isso pode acontecer, né? Não exclui, mas a incidência ela ocorre de uma maneira muito mais rara. Ela ocorre a cada um em cada 2.500 nascidos vivos, tá? Então, só para vocês verificarem que aquilo que a gente falou semana passada, dentro daquele contexto, né? Isso para a síndrome de Down não é diferente, tá? Aqui, esse é o cariótipo, né? Mostrando para vocês que eu tinha falado anteriormente, olha, toda aquela representação dos 23 pares cromossomais, aqui a ocorrência é justamente apresentar no cromossomo 21, ao invés de estar em dupla, existe um trio, né? Justamente o que a gente mostra aqui, ó. Esse cromossomo a mais que tem aqui é justamente o cromossomo 21. E eu chamo a atenção de vocês, gente, porque inclusive depois eu vou dar alguns exercícios para vocês, a gente vai fazer uma oficina de atividade relacionado a essas síndromes, tá? E vocês vão ver que por várias vezes eles utilizam, tá, do cariótipo para montar, por exemplo, um tipo de questão. Tá? E eu falo isso não só por mim, porque logicamente que eu também monto, mas é porque justamente visualizando aquilo que eles perguntam na minha matéria, vocês sabem que eu gosto muito disso, o que lá fora, as provas lá de fora que vocês vão fazer, que vocês podem vir a fazer, que relacionam-se à matéria que eu leciono para vocês, como que eles trabalham, né? Então, nós vamos fazer essa oficina de atividades e que é justamente isso. Então, eu chamo a atenção de vocês, porque na hora que eu apresento um cariótipo desse, porque ele não passa despercebido por vocês, porque ele é fruto, inclusive, de questões de prova, de concurso, e a partir daí eles tecem uma série de situações e querem ver se você sabe identificar qual que é a trissomia, as características, enfim, tá? Então, só para vocês perceberem. Quais são as características gerais de um indivíduo, né, que vem apresentar a trissomia do 21? Tá? Tem várias características anatômicas, morfológicas, né, que permeiam a identificação, tá?
A base nasal plana, inclusive tem um desenhozinho aqui, ó, acho que para isso fica até mais fácil. Olha aqui, ó, base nasal plana, um nariz menorzinho, né? As fendas palpebrais delineadas para cima, né? Plano superior, uma boquinha pequena, a micrognatia, que é um queixozinho menor, tá? Eu até coloquei aqui para vocês a mandíbula inferior, que é menor do que o padrão convencional, tá? Chama a atenção de vocês que isso são características que eventualmente permeiam, né? Logicamente, a gente possa ver apresentar algumas características anatômicas dessa, assim, de uma maneira esparsa na população, né? Mas aqui é porque é um conjunto de informações, um conjunto de características anatomorfológicas, né? Que são observadas nesses indivíduos. Olhem só, os indivíduos normalmente têm a cabeça pequena, face achatada, pálpebras inclinadas, como eu falei com vocês anteriormente, né? Posicionadas para cima, até falam que é semelhante a orientais. Pescocinho mais curto e largo, tá? Dedos mais curtinhos, inclusive tem uma característica das mãos, a palma das mãos, que eu vou mostrar para vocês já também, tá? Seja bem-vinda, Angélica. As orelhas tendem a ser menores. Quando a gente fala assim, gente, né, orelhas pequenas, mandíbula menor, tudo quando mais ou menos comparado com a maioria de uma população, tá bom? Porque isso soa, né, de uma maneira mais aleatória, mas só para a gente ter uma noção do que isso representa. Aí a Angélica não entrou, não. Qualquer coisa pode falar com ela, eu tô aqui admitindo, tá? Pensei até que ela já tivesse. Bochechas redondas, mais arredondadas, tanto dos lábios direcionados para baixo, mãos e pés largos e curtos, redução do tônus muscular, isso é muito característico, né? Principalmente nos primeiros meses de vida, vai indo essas crianças, logicamente, até mesmo com a atenção fisioterapêutica, né? Isso colabora muito para que essas crianças possam ir melhorando a tonicidade com o tempo. Mas no nascimento, na hora realmente, né, logo ao nascimento a gente percebe logo de cara que tem um corpinho, né, a estrutura muscular ela realmente tem um tônus reduzido, né, tem um corpinho muito mais molezinha, com mais cuidado, né, a gente tem cuidado redobrado em relação a essas crianças. E são crianças que tendem a apresentar uma dificuldade cognitiva, né? Uma dificuldade no aprendizado. Aqui, como eu falei com vocês anteriormente, as características, né? Como eu falei com vocês, existe uma diferença quanto à palma das mãos, né? Isso não significa, gente, que seja obrigatório, que todo indivíduo com trissomia do 21 vem apresentar obrigatoriamente essas alterações, tá? Mas que seja mais comum, né? Como, por exemplo, aqui, 50% vão apresentar essa prega única, uma linha única na palma da mão, tá? Ao invés de necessariamente ter as pregas distintas, né? Que eles vêm apresentando uma prega única, tá? Como a gente falou anteriormente, inclusive aqui, ó, a prega única, as orelhinhas pequenas, os dedos mais curtos, tá? Inclusive distinção aqui no direcionamento, às vezes possa ser observado também, a língua mais espessa, tá? Às vezes até maior do que normalmente se encontra. Por isso, inclusive, é muito mais comum se observar nesses indivíduos uma boquinha constantemente aberta, tá? Enfim, então são características que norteiam, que podem e estão presentes de uma maneira mais constante nesse grupo de indivíduos, tá? Como a gente falou aqui, ó,
a característica também do olhinho, né? Com as pálpebras direcionadas para cima, o pescocinho mais curto, tá? Então, todas essas características que são possíveis de serem observadas. E uma coisa também que é muito importante, quando a gente fala de trissomia do 21, é muito comum as pessoas sempre fazerem associação com a dificuldade cognitiva, né? Dificuldade no aprendizado, enfim. Mas não é só isso. O que é mais importante de destacar é que essas crianças, elas tendem às vezes a serem mais susceptíveis, inclusive a outros quadros patológicos, tá? Quando comparado, por exemplo, a outros indivíduos da população. Para vocês terem uma ideia, eles têm 15 a 20 vezes um índice mais elevado de poderem vir a apresentar leucemia quando comparados à população de uma maneira geral. Não significa, mais uma vez, não significa que necessariamente vão apresentar. Lógico que não. Mas é porque tudo é uma característica estatística, né? De observação. Isso faz uma observação ao longo do tempo. Então, são indivíduos que eventualmente possam vir a ter uma incidência maior, por exemplo, de leucemia. São indivíduos que também tendem a apresentar alterações, malformações em outros sistemas, como o sistema digestório e sistema cardiovascular. Então, essas crianças, elas possam vir a ter prejuízos no trato digestório, podem vir a ter prejuízos, né, ao funcionamento do sistema cardiovascular, tá? E isso precisa ser identificado. E isso precisa, obviamente, de ser avaliado, porque, obviamente, uma avaliação precoce dá oportunidade, né, de verificar o que possa ser feito, de verificar possibilidades de se neutralizar, né, aquele prejuízo anatômico que às vezes é observado em alguns sistemas, tá bom? São muito mais susceptíveis a problemas respiratórios. Então, por exemplo, nesse momento, né, que nós estamos vivenciando ao longo, né, infelizmente ao longo do ano, onde todo mundo com cuidado redobrado, enfim, por causa da situação da Covid-19, né? Crianças que venham apresentar trissomia do 21 precisam ser ainda mais bem cuidadas, um cuidado redobrado, porque elas naturalmente já têm uma tendência maior a ter prejuízos respiratórios, né? Então, obviamente, quanto mais cuidado tiver, melhor, porque a gente não sabe, na verdade, é um cenário, né, isso que nós estamos vivenciando, ninguém pode falar que uma vez positivo, por exemplo, para a Covid, como que vai acontecer, qual que será, né, o delinear do processo infeccioso. Então, a gente precisa de resguardar ainda mais esses indivíduos, porque eles já têm tendência a ter problemas respiratórios, né, de uma maneira às vezes mais severa. Então, todo cuidado é pouco, porque, obviamente, às vezes, diante de um processo infeccioso como esse, podem vir a responder de uma maneira mais intensa. Então, é um cenário, isso significa obrigatoriamente que vai ter problemas? Não. Isso que é muito importante a gente sempre destacar. Na hora que a gente fala disso, não significa que existe uma obrigatoriedade. Ainda bem, né? Mas a gente só destaca que eventualmente possam ser mais susceptíveis. Então, só nos chama a atenção do cuidado, do zelo. O zelo nunca é demais, né? Em termos de tentar, de resguardar, de tentar proteger ainda mais para que eventualmente, né, não venham às vezes ter maiores prejuízos, tá? Mas isso realmente é mais comum às vezes a gente perceber processos infecciosos mais recorrentes, né? Então tem que ter esse acompanhamento, esse cuidado, esse zelo, porque acabam sendo vulneráveis aí no dia a dia a problemas de saúde de uma maneira às vezes um pouco mais constante, tá bom?
Gente, se quiserem participar, fazer pergunta, fiquem à vontade, viu? Não precisam se acanhar, vocês sabem disso. Aqui eu coloquei para vocês uma sugestão de leitura. Eu achei, isso foi, na verdade, foi ontem, estava buscando aqui, até para uma outra situação, e aí achei esse artigo, tá, para vocês. Olha só, aqui mais direcionado, acho que de interesse para os meninos da fisioterapia, né, que é a fisioterapia no tratamento da síndrome da dissomia da banda cromossômica 21, uma revisão sistemática, uma revisão de literatura, tá? Então fica aí, tá ali disponível, tá, na internet. Ele fala justamente, ele tem até um quadro onde ele pontua, né, os artigos, que ele é uma revisão da literatura. Então ele pega artigos que já foram trabalhados com o tema e aí pontua cada um desses artigos ali o que aqueles autores preconizaram para o tratamento, tá? Então eu acho que muito legal, que inclusive, viu, gente, ali no trabalho de vocês, nos banners, se vocês puderem fazer, por exemplo, os meninos da fisioterapia na síndrome, né? Quiserem colocar uma coisinha ali, uma parte, um capítulozinho à parte, é muito bem-vindo. As meninas da biologia podem pegar justamente essa parte de pesquisa e diagnóstico, a biologia dentro daquele contexto da síndrome, tá? Para a qual vocês tiveram o sorteio, né, que agora eu não lembro mais qual, aí vocês podem e devem fazer para contextualizar, para mostrar, é bom que chama a atenção a importância desse nosso assunto aí frente à prática profissional de vocês, tá? Então fica aí uma sugestão que é muito bem-vinda, vai enriquecer muito o trabalho de vocês. Podem colocar isso lá no banner, tá? Aí aqui mostrando, depois inclusive esse artigo, se vocês quiserem, eu encaminho também para vocês para o WhatsApp, tá? Tem fácil também na internet, mas encaminho para vocês no WhatsApp. Bem, agora eu vou apresentar a vocês a trissomia do 18 ou a síndrome de Edwards, tá? Quero saber aqui, antes de mais nada, antes de passar para o próximo, né? Porque a gente vai trissomia 18, depois a gente vai falar da trissomia de Patal, que é trissomia do 13. Alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta a respeito da síndrome de Down? Vocês estão quietinhos, gente? Eu ia te perguntar, professora. Pode falar. Eu ia te perguntar sobre a língua, só que eu tinha falado na hora lá. Eu tava até pesquisando no Google aqui, só que eu escutei você falando, eu falei, mas já tá falando. Aí é só isso mesmo que eu ia te perguntar. Ok. Tudo bem. Ok, mais alguém? Alguma coisa? Posso passar adiante? Então tá. Só uma dúvida, professora. Pode falar. Quanto à dificuldade cognitiva, existe uma diferença de indivíduo para indivíduo ou isso se dá mais durante a educação? Tá boa. Foi Mike, não foi? Que perguntou? Sim. Ó, Mike. Boa pergunta. É o seguinte. Na verdade, eles não caracterizam que necessariamente um indivíduo, né, com trissomia do 21, necessariamente possa ser caracterizado em diferentes alterações. Não, ele apresenta a trissomia do 21 e isso já o coloca dentro de um cenário único, tá? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na hora que a gente fala do autismo, né? Tem gente que fala assim, ele possa ser classificado dentro de categorias, embora até lá no autismo também eles estão tirando isso, tá? Por quê? É muito comum, de fato, a gente, na hora que a gente observa, né, a população, às vezes a gente percebe que o indivíduo tem a trissomia do 21, mas ele tem uma desenvoltura, ele consegue adquirir, né, uma independência, enfim.
Eventualmente você possa, às vezes, olhar para um outro indivíduo que tenha o mesmo diagnóstico, ele porventura ser mais dependente, e aí a gente achar que dentro desse cenário ele tenha categorias diferenciadas. Isso eles acreditam que na trissomia do 21 não exista, tá? O indivíduo, uma vez diagnosticado, possa ter alterações. Por exemplo, tem indivíduos que têm a trissomia do 21 e tem alterações do contexto, malformações, né? Mas do contexto cognitivo, e mesmo que sejam essas alterações morfológicas, isso vai impactar no funcionamento orgânico, né? Mas não que necessariamente tenha categorias. O que é muito importante, Mike, é ter o estímulo. Primeiro, um diagnóstico precoce, que inclusive possa vir a ter esse diagnóstico, gente, ainda no ventre materno. A mãe já recebe esse diagnóstico, possa receber esse diagnóstico ainda no período gestacional, né? Bem, outra coisa também muito importante, que a família entenda esse diagnóstico. Nós sabemos, né, ou cada vez menos, graças a Deus, as pessoas estão reconhecendo a importância disso e verificando que a gente precisa de acolher e dar estímulos a esses indivíduos, né? Todos eles têm plena condição de serem capazes, independentes o máximo possível, tá? Então, isso é importante destacar. Então, isso faz diferença. Porque existem ainda algumas famílias, a gente sabe disso, que às vezes elas negam. Tem muitas famílias que negam o diagnóstico do seu filho, né? Não só do que a gente está falando da síndrome de Down, mas qualquer que seja, né? Tem um diagnóstico, às vezes existe primeiro uma negativa. E diante daquela negativa, ela é muito maléfica. Por quê? Porque ela acaba deixando ali uma janela de falta de atenção, de falta de cuidado, de falta de estímulo, de falta de busca a profissionais que vão poder colaborar com aquele indivíduo, né? Então, é fundamental que haja a identificação. Então, a gente vê diferença, mas aí a gente tem diferença quanto a essas características. Infelizmente, a gente também sabe, porque por mais que os pais também identifiquem, acolham, né, acolhem aquele diagnóstico da melhor maneira possível, mas é sempre muito importante toda a assessoria que esses pais também vão poder contar, né? Afinal de contas, são crianças que vão precisar de uma equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, tem uma série de situações, uma série de recursos que quanto mais essas crianças tiverem acesso, obviamente mais responsivas elas vão ser, né? Então, e isso interfere no cognitivo? Sim, interfere, por isso que é muito importante também os estímulos. Eles colaboram para que essas crianças possam, de fato, o que elas podem, né, realmente, terem aí uma vida mais independente possível, tá? Enfim, de que, logicamente, tem crianças, tem indivíduos com síndrome de Down que estão formando, estão aí formados, conseguem, né, ter uma formação, serem profissionais, vão ter limitações? Sim, mas quem de nós não temos, né? Todos nós temos nossas limitações. A gente eventualmente tem uma aptidão maior em uma determinada área, em outra, às vezes, a gente é uma negação. Então, simplesmente isso. Respeitar as dificuldades e, ao mesmo tempo, poder sobressair naquilo que a pessoa tem aptidão. Uma coisa também importante que a gente falou aqui é a respeito, né, da fertilidade desses indivíduos, né? São indivíduos que, na verdade, eles namoram
muito, eles gostam, eles são calorosos, né? São muito, muito afetivos. Até comentei isso no início. E, de fato, isso desde a fase infantil até o seu crescimento. Então, eles gostam, sim, eles gostam de namorar. Mas, de uma maneira geral, a gente observa indivíduos que eles tendem a ter maior dificuldade, né? A ter uma gestação, a fertilização, tá? A gente tem que ter cuidado porque, às vezes, existem umas exceções à regra, né? Mas, de uma maneira geral, são indivíduos que tendem a não serem, né, a não procriar, tá? Tem que ter cuidado, porque isso não significa, repito, que necessariamente não exista, né, a possibilidade de fertilização. Inclusive, nessas buscas, literatura aí, encontrei até um relato de um rapaz sem alteração cromossomal e que ele, filho de um pai com síndrome de Down. Viu? Então, existe, isso é mais raro? É mais raro, tá? É raro, mas isso existe isso na literatura, né? Então, também um detalhe importante a trabalhar com isso, tá? Então, pegando a sua pergunta, Mike, eu até completei que lembrei que eu tinha esquecido em relação a esse detalhe, chamando a atenção de vocês, é justamente esse estímulo. E aí, aquilo que o professor, o pai, né, puder ter de assistência, não só do ponto de vista particular, né, logicamente, mas também dentro da área pública, aquilo que possa oferecer, aquilo que ele consiga também, né, dentro aí que possa ser oferecido até mesmo gratuitamente, tá? Então é muito importante o estímulo, desde cedo. Imaginar que eles são capazes, que eles podem, porque isso só vai estimulá-los e fazer com que eles realmente possam crescer em desenvolvimento. Né? Não é aquela coisa de um tempo atrás que achava que por ter algum déficit cognitivo que não valeria, né? No caso, a pena de incentivar. Não, muito pelo contrário, é que tem que incentivar mesmo, e eles têm a capacidade do aprendizado, né? Isso é muito importante para todos eles. E estarem, associarem a todos, né? Não viverem exclusivamente só no canto deles, ou só com, por exemplo, só com alunos que venham necessariamente ter, né, as mesmas dificuldades. Não. Consegue absolutamente conviver dentro de uma sala de aula com crianças com outras características, né? E isso só vem a contribuir na troca aí de todos eles. Mais alguma pergunta? Professora Pedro? Oi, Pedro. Não, é só pegando um gancho do que você falou, porque existe um rapaz que tem síndrome de Down. Ele chama Jonas Zippel. Ele é de Munique, na Alemanha. Ele é ator hoje. Ele é super famoso. Não é? É muito importante isso. Incentivar. Cada um de nós temos as nossas dificuldades e também temos as nossas aptidões. E com eles não é diferente. Né? Eles precisam ter a oportunidade de se mostrar, de, na verdade, aprofundar dentro daquilo que eles têm de aptidão, e aí eles vão adiante, né? É o que todos nós precisamos, de oportunidade. Então, eles não têm diferença nenhuma quanto a isso. É ter oportunidade e ter o respeito, né? O respeito de todos nós, que é básico. Mas isso é engraçado, né? Porque isso, na verdade, é básico para todo mundo. Não é só... Professor. Oi, diga. Adilson. Oi, Adilson. Joia, né? Joia, eu queria fazer uma Adilson. pergunta. Pode fazer, por favor. A síndrome de Down, por exemplo, como você está falando, eu estava até lendo hoje, na monitoria que a menina mandou lá, eu estava começando a estudar aqui sobre o assunto e tinha dado uma lida. Em relação à síndrome de Down na musculatura,
pode parecer uma pergunta meio boa, mas é porque é uma dúvida minha. Por que interfere assim na musculatura e pode comprometer assim a musculatura da criança? Ô, Adilson, na verdade, a sua pergunta é interessante e, na verdade, ela não estende, não fica exclusivamente só a musculatura. É o seguinte, se a gente imaginar aqui, ó, cada cromossomo, né? Tá vendo esses risquinhos, né? Quando a gente fala essas bandas, né? Elas são bandas que tem aqui informações, né? Que elas são informações que estão associadas ao nosso organismo. Então, a partir do momento, e é interessante que aqui há ganho, né? Na verdade, ele não teve perda, ele teve um ganho, ele teve o ganho de um cromossomo a mais. Então, eles não sabem necessariamente aquela coisa pontual por que esse cromossomo 1 a mais atinge de uma maneira específica, ou quer seja na estrutura muscular, ou interferindo na tonicidade, ou quer seja, por exemplo, por que ele necessariamente vai afetar o desenvolvimento do sistema cardiovascular, podendo gerar muito mais propensão à malformação. O fato é que a presença dessa estrutura cromossomal com essas informações aqui contidas é como se promovesse, Adilson, um desequilíbrio durante o processo de desenvolvimento daquele corpo. Então ela interfere, e aí não tem, a sua pergunta não tem nada de boba, ela é muito interessante, muito importante. Mas a gente não tem um vínculo necessário de falar o que eventualmente aqui vai fazer no músculo que ele venha perder necessariamente a tonicidade, tá? E como a gente está falando de uma maneira geral. Ele promove um desequilíbrio e é como se promovesse uma fragilidade no desenvolvimento orgânico. E aí vão ocorrendo várias sobreposições de alterações, tá? Alterações morfológicas que, consequentemente, impactam, né, sobre a funcionalidade, impactam sobre esse conjunto do que a gente denomina saúde do indivíduo. Professor? Obrigado, viu? Perdão, já vou. De nada, Dilson. Só para completar, o que inclusive intriga muito é justamente isso. Porque aqui no caso não existe perda, existe a mais, né? Como que esse a mais, na verdade, possa sobrecarregar, possa desequilibrar e gerar tantos prejuízos, né? Porque não é vasto e não fica exclusivo. Repare, maior propensão às vezes a problemas como leucemia, ou seja, interfere muito no organismo, o sistema imunológico, eles são realmente mais susceptíveis a problemas de uma maneira geral, tanto é que a resposta imunitária, né, ela fica realmente aquém quando comparada aos demais. Então, é uma fragilidade nos sistemas de uma maneira geral, que impacta muito. Então, perdão, quem que ia fazer outra pergunta? Pode fazer. É o Pedro. Não, era só, porque, é interessante, porque o Adilson foi falar de relacionado à fisioterapia, a músculo, nas pessoas com síndrome de Down, e eu tinha abrido uma página aqui que chama Movimento Down. E quando ele perguntou, eu estava lendo, aqui fala o seguinte, que uma das características dos portadores de síndrome de Down é a hipotonia muscular. Os bebês nascem mais molinhos e a frouxidão dos ligamentos juntas são flexíveis. Por isso, o bebê tende a manter uma postura mais relaxada. Aí eu falo, interessante, ele acabou de perguntar, eu estava lendo. Sim, Pedro, mas o que ao impacto daquele cromossomo a mais, o que ele gera, né? Assim, essa correlação dessa informação a mais e interferir, promovendo essa hipotonia, promovendo malformação, por exemplo, das
válvulas cardiovasculares. Então, assim, são situações que realmente intrigam e que chamam a atenção, porque ele realmente promove todas essas alterações, né? Mas esse desequilíbrio, como que no contexto genético, na hora que a gente trabalha, na hora que a gente estuda, né? Como os detalhes, né? Como que os detalhes fazem diferença. Porque a gente pode imaginar isso no nosso dia a dia, né? A gente fala assim, eu tenho o costume de colocar essa caneta nessa posição. No dia que eu modifico, bobagem, não faz diferença. Mas o nosso organismo não é assim, né? Às vezes uma posição, a presença de algo a mais, ou às vezes uma pequena exclusão de alguma coisa, que parece às vezes ser tão sutil, mas ele promove um desequilíbrio orgânico tão grande que impacta tanto, né, no desenvolvimento por exemplo, a causa de vários abortos espontâneos. Então é complicado, interfere muito, né, muito mais do que às vezes a gente gostaria que pudesse interferir. Mais alguém? Alguma participação, alguma pergunta? Olha só como que é gostoso. E é bom que quando vocês começam a perguntar, a gente até lembra de coisas a mais assim para poder falar. Ok? Podemos passar? Então, eu vou falar para vocês a trissomia 18, né? Como eu já estava enunciando, ou a síndrome de Edwards, tá? Como eu falei com vocês, a gente está apresentando aqui mais ou menos levando-se em consideração a incidência, tá? Então, a síndrome de Down é a mais frequente em termos de população. Uma coisa, de uma maneira geral, esses indivíduos tendem a ter uma expectativa de vida menor, tá? Por quê? Por essa susceptibilidade maior, às vezes, que eles venham apresentar. Não significa que a gente não possa vir a ter indivíduos idosos, né, que apresentam a trissomia do 21. Mas, de qualquer forma, né, quando você tenha essa característica, ela já tem uma expectativa de vida de alguma forma diminuída, tá? Aqui. Trissomia do 18, né, ou síndrome de Edwards, como eu falei com vocês. Uma coisa importante, como eu falei, é esse cariótipo. O indivíduo vem a ter 47 cromossomos, porque ele tem um a mais, que esse a mais é o cromossomo 18. Acomete tanto meninas quanto meninos, tá? Então, por isso que é XX ou XY, tá? Olhem só a frequência. 1 para cada 4.000 ou 1 a cada 6.000 nascimentos, indivíduos vivos, né? Olhem, reparem que ele já é menos frequente do que na síndrome de Down. Lá era 1 para 800 até 1 para 1.000, dependendo da localidade. Aqui é 1 para 4.000 ou 1 para 6.000, dependendo também, né? Isso a gente falando de uma maneira geral, mas logicamente a âmbito mundial tem as suas variações, tá? Então, só para a gente perceber, Luciene, por que a trissomia do 18 ocorre então bem menos frequente que a trissomia do 21? Porque ela, eventualmente, as alterações que ela promove dá uma casuística de aborto espontâneo maior. Tá? É isso que acontece. E se vocês observarem, cada vez mais, a gente tem uma tendência, igual a trissomia de Patal, a mim particularmente marcou, porque quando eu construí essa disciplina pela primeira vez, eu estava grávida. Então, aí eu fui construindo, né, falando das trissomias, e eu me recordo que de início eu ia assim, as imagens, né, as alterações que eventualmente podem acontecer, elas tendem às vezes a serem cada vez mais intensas, né, como a de Patal. E isso impacta. Eu agora não sei necessariamente se aqui eu estou lecionando para alguma gravidinha. Até eu tinha pensado em perguntar isso. Alguém aqui da turma está grávida? Não. Silêncio, ó.
Então tá não, né? Porque, por exemplo, também uma coisa que a mim às vezes eu até falo, ó, vou apresentar aqui, mas relaxa, a gente apresenta aqui porque é importante em termos de conhecimento, né? Mas, por favor, imagine isso de um outro contexto, porque às vezes as mulheres grávidas já são naturalmente mais ansiosas, né? Mais preocupadas. Então, é muito ruim, às vezes, quando a gente fala de algumas alterações que são mais impactantes e, às vezes, tem uma gravidinha em sala, né? Sempre chama atenção isso. Ó, a gente apresenta, por mais que eu sei, sim, que isso impacta pra gente, mas tranquilidade, são muito importante a realização, né, do pré-natal, o acompanhamento de tudo direitinho, realizar os exames que são necessários, né, de acompanhamento, isso é fundamental, né? Mas não impacta nada disso aí para você, não. Porque é importante, eu vou mostrar a vocês. Tem algumas imagens que até hoje eu não coloco aqui em termos de slides, né? Até chama a atenção de vocês, de repente vale a pena dar umas buscas, né? Aliás, vocês vão fazer isso daqui a pouco. Na internet, e vocês perceberem que tem umas que realmente às vezes são mais impactantes, mas é bom para a gente saber o tanto que às vezes possa promover de alterações, né, morfológicas no indivíduo. Então, trissomia é a normalidade que vem a apresentar, né, malformações, presença de malformações congênitas, né, mais comuns na concepção, e menos de 5% das gestações evoluem até o termo. Ou seja, menos de 5% é que vão realmente conseguir ter o seu nascimento, tá? Então, isso é importante, é isso que eu falei com vocês. Quanto mais a gente evolui em termos das trissomias, normalmente mais ocorrência, né, de aborto espontâneo tende a ter, tá? Mas essas crianças com trissomia do 18, quais são as características que eventualmente possam apresentar, né? Tem umas aqui que vocês vão ver que é repetitivas, por exemplo, as orelhinhas pequenas, também é aqui observado, mas tendem às vezes a ter malformações também, tá? Reparem a estrutura craniana, eventualmente tendem a ser mais proeminentes, tendem a ser, né, realmente com alteração da calota craniana. O pescocinho, de uma maneira geral, sempre tende a ser mais curto, tá? Na região, inclusive, é muito comum ter excesso de pele na região do pescoço, tá? A estrutura, né, do tronco, eventualmente também possa vir a ter algumas alterações, tá? O que é muito chamativo, isso vocês até, eu acho que, se não me engano, eu coloquei uma imagem aqui que eu retirei de um artigo científico, que tem as alterações dos dedinhos, olhem, que ficam sobrepostos um ao outro, tá? Isso daqui, ó, parece um detalhe pequeno, mas na verdade não, existe essa característica de sobreposição dos dedos, tá? As perninhas também tendem a ser mais proeminentes, flexionadas, e os pezinhos também. Olhem aqui, isso. Até coloquei, tá? Sempre que, em termos de artigo científico, sempre pego para vocês, ó, que acaba sendo uma sugestão de leitura, tá? Esse aqui também é um artigo de revisão. Fala da trissomia do 18, ó, revisão dos aspectos clínicos, etiológicos e prognósticos e éticos, né? Aqui, ó, imagem das mãos de um paciente com síndrome de Edwards. Notar os punhos cerrados, né, com os dedos sobrepostos, e hipoplasia das unhas. Olhem, existe até, sim, uma malformação das estruturas das unhas, tá? Então, aquilo que eu chamei a atenção de vocês, a característica das mãozinhas, né, fechadas e com a sobreposição dos dedos, que às vezes a gente acha que é um detalhe pequeno ou pontual, né? Mas não, ele tende a ser frequente nessas crianças. E é interessante, importante, gente, porque às vezes possa não ter sido observado ou não tenha tido inicialmente um diagnóstico, e ao nascimento essas
características, né, que possam vir a ser observadas, não só, obviamente, pelos pais, mas ali pelo pediatra, pelo médico que acompanha a criança, possa chamar a atenção, né? Vale a pena, por exemplo, um exame de cromossomal, solicitar isso, né? Para ter ali a conclusão do diagnóstico, né? Porque realmente, para a gente fechar o diagnóstico, a gente não vai vir só por uma característica anatômica ou é porque parece, né? As manifestações são interessantes, são importantes, porque elas são chamativas para as pessoas e dá chamativa no sentido de o pai responsável, o pediatra, né? Ele tem aquela sutileza, possa vir até aquele cuidado da observação. Então, nesse chamar, né? Nesse chamar a atenção no sentido de que interessante, apresenta uma característica aqui, outra característica ali. Vamos solicitar um exame, né? Vamos fazer um exame cromossomal nessa criança, porque vale a pena, né? Se porventura pairar algum tipo de dúvida inicialmente, vale a pena, porque ter o diagnóstico precoce é aquilo que a gente falou, né? Inicialmente, nós estamos falando para síndrome de Down, mas que na verdade isso ele acomete, ele faz parte de todas as alterações, de todas as doenças, na verdade, né? Quanto mais precoce o diagnóstico e o conclusivo, mais cedo eu consigo trabalhar com aquele paciente e dar a ele, né, melhorias na qualidade de vida, tá bom? Aqui até coloquei para vocês, retirado, tá, gente? Deste artigo de revisão, tá? Aquilo que eu falei com vocês, olha, como que os artigos... Na hora que a gente fala artigo para os alunos, tem hora que fala assim, mas tem uma hora que eu não entendo nada. Gente, a melhor informação na hora de construção desses trabalhos, né, igual o que vocês têm aí, que é o trabalho que eu coloquei para vocês, artigo, a introdução dos artigos, elas vêm com tantas informações, né? Artigos de revisão, ela tem informação de cima e embaixo, tudo dá para vocês aproveitarem. Possa haver até ter uma outra coisinha que vocês não entendem, mas eventualmente é uma riqueza de informação e informações confiáveis, né? Porque hoje em dia, se eu jogo aqui no Google, aparece uma série de coisas falando, mas nem todas as informações são necessariamente precisas. Tem umas são, né, pessoas que colocaram ali, alimentaram aquela página na internet e que às vezes tem coisas que são absurdas, tá? De errado. Então, fica aí, olha, aqui eu coloquei para vocês, as anomalias frequentes observadas em pacientes com trissomia do 18, síndrome de Edwards, né? Baseado aqui em Marion colaboradores. Isso aqui, já que é um artigo de revisão, ele utilizou, né, justamente o apanhado de vários outros artigos para compilar, para fomentar o artigo que ele fez. Então, anormalidades no crescimento, retardo do crescimento, alterações no desenvolvimento do sistema nervoso central, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Hipertonia, crâniofacial, alterações craniofaciais, alteração, né, occipital, justamente aqui que a gente verificou, né? Olha, occipital, proeminente, micrognatia, que é aquela alteração da mandíbula, orelhas baixas, implantadas e mal formadas, microcefalia, alteração no tórax, né? Inclusive com alterações cardiovasculares também, a região abdominal também com possibilidade de alterações, problemas no trato, inclusive trato digestório, urogenital, alterações também que possam ocorrer no sistema reprodutor, né? Membros, alterações nos braços, nas unhas, enfim, várias alterações possíveis de serem observadas, tá? E aí eu coloquei aqui muito associado, né, para a gente ter uma noção, que a gente fala do diagnóstico, anormalidades que possam ser detectadas ainda na ultrassonografia. Como eu falei com vocês, às vezes, ali, algumas dessas alterações possam ser diagnosticadas na fase pré-natal. Pré-natal é a realização dele
e ele, né, sendo feito de uma maneira criteriosa pelo médico, com acompanhamento, fazendo as ultrassonografias todas, né, preconizadas, são muito importantes, porque elas possam indicar algumas alterações, né, que possam ser detectadas pelo ultrassom. As alterações, né, também da estrutura craniana, diminuição do crescimento intrauterino. Então, de repente, possam perceber que, né, quem já teve gestação, quem já acompanhou, né, sabe que a gente vai, eles têm todas as medições, eles conseguem verificar se aquele bebê está de fato tendo um bom desenvolvimento, está dentro do padrão de normalidade esperado, né, pela faixa ali das semanas gestacionais. Então, todas as alterações eles podem verificar, né? Inclusive alteração no desenvolvimento do sistema nervoso, quanto a formato das estruturas, o formato do crânio, né? Enfim, várias alterações que possam sim serem chamativas já ali na ultrassonografia, tá? Mas isso fecha diagnóstico? Lógico que não. Aí é o que a gente vai ver mais no finalzinho aqui, né, do material. Às vezes colhe material, né, líquido amniótico, tem às vezes algumas situações que possam até mesmo ser invasivas, mas para colher material e fazer análise, tá? Mas que, às vezes mesmo que sejam invasivas, que colhe material, né, mas que sem prejuízo, tá? Que não conferem prejuízo ao desenvolvimento do feto. Mas aí possa fazer a análise e justamente para fechar um diagnóstico, né? Professora. Pode falar? Então, essa síndrome, ela possui 47 cromossomos, XX ou XY, e esse mais 18 eu não entendi. A senhora poderia me explicar? Agora, é a Graziele, né, Grazi? É Graziele, né? Isso. Grazi. Olha, sua pergunta veio justamente aqui, ó. Facilita eu te mostrar através do cariótipo ou cariograma. Por que mais 18? Porque se você observar, deixa eu pegar aqui, ó, colocar uma caneta. Olha, o cromossomo 18. Repare que aqui ele tem um trio. Tem, ó, 1, 2, 3 cromossomos. Concorda comigo? Sim. Ao passo que todos os demais, dentro do padrão de normalidade, o que nós temos? Nós temos par. Olha, aqui, ó. Eu tenho um par, segundo par, terceiro, e assim sucessivamente. Por quê? A espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos. Então, o que é esse mais 18? Ó, ele está te falando que existe um cromossomo a mais. Porque, na verdade, o cariótipo de indivíduo dentro do padrão de normalidade é, por exemplo, eu, 46XX. Por quê? Sou um indivíduo do sexo feminino, XX. 46 cromossomos, que é o característico da espécie humana. O indivíduo que apresenta trissomia do 18, ele tem uma alteração cromossomal numérica, ou seja, a alteração desse indivíduo é no número, na quantidade. Ao invés de ter 46 cromossomos, que correspondem ao padrão da espécie humana, ele tem um a mais. Por isso que ele é 47. E por que do mais 18? Porque esse um a mais que ele tem é justamente um cromossomo a mais no cromossomo na posição 18. Entendeu, Grazi? Entendi. Seria um só mesmo, né? Que eu fiquei sem saber. Eu falei, gente, engraçado, mais 18? Seria mais 18 cromossomos? Mas não. Não, é para indicar que esse cromossomo um a mais que ele tem é no cromossomo 18. Por isso que a gente fala trissomia do 21,
aqui, ó, 3 cromossomos. 3 cromossomos aonde? O cromossomo 18. Ok? Vou colocar aqui, ó, só para você verificar, que é aquilo que eu falei que é muito importante, que eles utilizam muito isso em exercícios relacionados a síndromes. Trissomia do 21, olha, ele também tem um a mais. Qual que ele tem a mais? O cromossomo 21. Se você observar aqui, ó, o cariótipo, o cariograma, o autor até destacou aqui pra gente. Ele vai ter um a mais aonde? Onde que ele vai ter 3? No cromossomo 21. Todos os demais, ele tem duplo. Mas aqui ele vai ter trio. Ele vai ter 3. Então, por isso que aqui corresponde a 47, XX ou XY, porque acomete meninas ou meninos. Ele é 47. Ele tem um a mais. Qual um a mais ele tem? É o mais 21. Por quê? Existe um cromossomo a mais no cromossomo 21. Tá? Então, assim, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco a trissomia do 13, que é a síndrome de Patal. Aí a gente vai ter esse cariótipo cariograma, mas a alteração vai ser o quê? No cromossomo 13. Então, isso, tá, Grazi? Isso é importante justamente porque é identidade da trissomia. Aqui. Tá? Da mesma forma, gente, é isso que eu tô falando com vocês. Fiquem à vontade para perguntar. Na verdade, eu fico feliz quando vocês perguntam, né? Porque quer dizer que do outro lado vocês estão acompanhando e vocês estão participando, tá? E é muito importante. Não só agora pra gente, mas é isso que eu falo, né? Lá fora, porque às vezes é muito comum a gente, como aluno, a gente achar que a gente tem que estudar a matéria só para passar agora, né? Eu vou fazer, vou passar e pronto. Mas esquece que lá fora tem prova, tem concurso, que aí caem todas as matérias e eles gostam muito de genética, né? Então, esses tipos de exercícios, esse tipo de observação vale para a gente não só agora, que é importante, mas principalmente para vocês depois, tá? Então, é isso mesmo, Grazi. E você vai ver que eu vou apresentar esse tipo de informação, ele virá adiante, porque é o que é característico mesmo. Como eu falei com vocês, inclusive não deixem de identificar, né, o cariótipo da trissomia que você estiver apresentando ali no banner. Isso é muito importante, é uma informação genética importante. E entender logicamente, né? É isso mesmo. Aqui, olhem só, mais uma vez, né? Lembram? A boquinha pequenininha, a orelha também pequena, tende às vezes até ter malformação, tá? A cabecinha proeminente, mais precisamente na região do osso occipital. Os pezinhos podem até, né, serem curvos, como eles identificam com pé e mata-borrão, tá? Um termo que é utilizado por eles, tá? Então, mais uma vez, reparem, vou pegar a pergunta do Adilson lá para a trissomia do 21. Bem, olhem, ele aqui tem uma alteração, ele tem um cromossomo a mais, um cromossomo 18, né? Em vez de ter 2, ele tem 3. Como que essas informações a mais interferem sobremaneira na estrutura, aquele desequilíbrio que eu falei com vocês, né? Que é até difícil saber necessariamente como, por que literalmente essa característica a mais, um cromossomo a mais, vai interferir tanto no desenvolvimento orgânico desses indivíduos. Mas é tão, de uma maneira geral, né, às vezes até mesmo generalizado, em termos de alterações no desenvolvimento cardiovascular, nervoso, né, da estrutura motora. Então, assim, ele realmente interfere em sobremaneira, de tal forma que, inclusive, no caso aqui em específico, cerca de 5% só conseguem ter o nascimento, né? Mesmo com tantas alterações, mas eles ainda conseguem ter o nascimento. A grande maioria, 95%, as alterações orgânicas são
tão maiores ainda que acabam sendo incompatíveis ao desenvolvimento daquele feto, impossibilitando ele a desenvolver e a ter oportunidade de nascer. É muita alteração, né? Esses indivíduos também têm um desenvolvimento muito intenso, cognitivo, retardo, né? Físico e mental. Prejuízo no crescimento e desenvolvimento dessas crianças, como já pontuei anteriormente, as orelhinhas pequenas, boca pequena, né? E é mais tendencioso, como eu falei com vocês, eles manterem a boquinha aberta, tá? É mais frequente, às vezes até mesmo com a linguinha para fora também, problemas cardíacos congênitos, crânio alongado, pescoço curto, anormalidades da mão, né? Já falei anteriormente, pés, tem as plantas arqueadas, unhas atrofiadas, né? A gente falou anteriormente. Aqui, mais alguma pergunta? Eu acho que deu para vocês perceberem, e eu acho que é isso que é importante, né? Porque a gente vai entendendo, na verdade, o que está apresentando para a gente, né? Em termos dessas síndromes, dessas alterações. Percebam que aqui agora eu tenho a tendência, né? Porque o que a gente tem aqui? O mesmo prejuízo no desenvolvimento físico e mental que nós observamos na síndrome de Down, mas aqui ainda de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais intensa, né? Com malformações mais contundentes, porque aqui, inclusive, logicamente, quando você depara com alterações como essas, o impacto, obviamente, no processo locomotor, né? Então, isso que eu chamo a atenção de vocês. E na hora que a gente estuda a síndrome de Patau, isso tende a ficar ainda mais agravado. Então, o que é muito importante a gente perceber, e é por isso, até mesmo, né, para vocês entenderem, é até exatamente por isso que realmente acaba tendo uma incidência. Ah, professora, eu não conheço ninguém com síndrome de Edwards. Ah, não. A trissomia do 21, a gente identifica, né? Então, às vezes é muito comum. Por exemplo, na hora que a gente faz com vocês aquele sorteio que a gente fez semana passada para o trabalho, às vezes a grande maioria fica todo mundo querendo pegar a síndrome de Down. Porque na grande maioria é a única que vocês, de uma maneira anterior, já tinha alguma associação. A grande maioria de vocês não necessariamente nunca ouviu sobre síndrome de Patau, de Edwards, de William, Prader-Willi. Nossa, professora, nunca ouvi falar. E o que eu falei com você, gente, todas elas são muito importantes. Todas elas são importantes a gente trabalhar e estudar aqui. Porque elas são mais raras, sim, já vou, tá? Só fechar aqui nesse sentido. Mas ocorre. Ainda mais vocês da físio, que vão trabalhar ali dentro do ambiente, que quer ou não, né? Vai chegar até vocês que precisa de um cuidado de vocês. Então, logicamente, vocês têm mais chance de deparar com indivíduos, com esses, né? Que venham ter esses diagnósticos. Diga, por favor, pode falar. Oi, Leone, tudo bem? Oi, Leone, tudo jóia? E com você, Leone? Tudo ótimo. Eu estava reparando, você falando agora, eu estudei com um amigo meu, se eu não me engano, acho que foi 3 anos, e apenas agora, que meu tema caiu síndrome de Patau, que eu descobri que ele tinha síndrome de Patau. Tipo assim, não tinha nariz, né? Mas eu não sabia que era o nome de uma síndrome. Isso. E isso é importante destacar com vocês. Porque às vezes realmente as pessoas elas não identificam, elas não conhecem, é realmente mais raro,
né, por tudo que a gente já falou, mas estão presentes e precisam, né, da nossa observação. Então, e particularmente, né, vocês que estarão ali dentro do ambiente de consultório, as meninas da biologia que estarão, às vezes, no ambiente de laboratorial, vão se deparar com essas observações, com os diagnósticos, né? Enfim, então isso é importante, essa sensibilidade de saber do que se trata, né? Porque isso é fundamental. Agora eu abri aqui, tô vendo a Dilson tá com a mão estendida, pode falar, Dilson. Então, eu de novo, professor. Não, pode participar, é isso que eu gosto. Aqui, professor, as síndromes, uma outra dúvida que surgiu aqui, a senhora falando de síndrome aí, a síndrome, elas acontecem, assim, eu até anotei aqui para me perder, a síndrome, elas acontecem de acordo com as alterações nos cromossomos, correto? Sim, sim. Ou essas seja, que nós estamos estudando, né? Sim. A pegar o gancho da sua pergunta, Adilson, síndrome é porque ela não fica restrita a uma alteração única. Na hora que a gente fala síndrome, é justamente por essa pluralidade de alterações que nós estamos falando. Repara, sistema nervoso, motor, enfim, vários. Então, síndrome corresponde a alterações múltiplas. E não existe síndrome só pela alteração cromossomal, não. Existem outras síndromes vinculadas a outras alterações. Sim, porque eu não completei, não, professora, a pergunta, não, desculpa. São por conta nos cromossomos, né? Mas, tipo assim, essas anomalias, essa síndrome, ou qualquer outra doença que afeta um indivíduo, se dá devido à alteração de um determinado cromossomo, né? Por exemplo, atingiu um determinado um par de cromossomo lá, aí é que dá origem a essa síndrome, essa anomalia, ou... Tá, então vamos ver se é isso que você está falando. É porque acho que eu não estou sabendo formular a pergunta direito para... Olha só, não sei se eu vou te responder, não sei se eu entendi direito essa sua pergunta. Por isso que eu falando assim, síndrome, né? Síndrome, na hora que você fala síndrome, você fala um conjunto de alterações. Todas as síndromes que nós estamos estudando aqui são alterações múltiplas, né, que ocorrem nesses pacientes, que foram provenientes de uma alteração no cromossomo, de uma maneira específica. Por isso até que eu peguei hoje no iniciozinho 2, 3 slides da aula passada para puxar esse gancho. Porque as alterações cromossomais, elas possam ser numéricas ou estruturais. Essas que eu estou apresentando para vocês agora, são todas elas numéricas. Então, são todas as alterações que são provocadas pelo fato de, única e exclusivamente, ter um cromossomo a mais. Já impacta, já promove aquele desequilíbrio que eu mencionei, né, sua pergunta anterior, e que gera disfunções no desenvolvimento do indivíduo, tá? Então, é isso. Mas isso não significa, Adilson, que eventualmente não possam vir ter, né, outras síndromes associadas a outros tipos de alterações, não necessariamente cromossomal, tá? Então, existem síndromes que não estão dentro desse campo, dentro desse cenário, alteração cromossomal. Mas você fala aqui, todas essas que nós estamos falando são alterações diversas, né? Tanto é que a gente fala desde alteração da face, malformação craniana, interferência. Você pode falar que diferença que faz se o pescoço é longo ou curto, mas é um conjunto. Tudo isso tem importância dentro de um conjunto, né? A gente possa ter indivíduos dentro de um padrão dito de normalidade cromossomal e que possa ter uma ou outra característica do que a gente falou aqui. Na hora que fala bochecha grande, eu em sala de aula, eu sempre destaco a vocês, olha, eu tenho uma bochecha super volumosa. Então, não são características isoladas, são características do conjunto. Então,
por isso que nós denominamos de síndromes, e principalmente do que mais o que essas características particulares e principalmente do aspecto físico, né? Se o olhinho é voltado para cima, se a boquinha é voltada para baixo, isso em si é o de menos. O que importa, né, é por exemplo, o impacto que ocorre no desenvolvimento do sistema nervoso, o impacto que ocorre, por exemplo, em malformações orgânicas. Então, isso que na verdade é importante, porque isso impacta para o indivíduo, né, na sua característica de bom desenvolvimento e de saúde, acaba comprometendo, obviamente, a saúde desses indivíduos, que é aí que mora, né, o cerne da questão, a importância disso tudo que a gente está vendo. Entendi, professor, obrigado, viu? De nada, Gilson. Bem, eu sei que a gente tá, né, nós entramos no nosso horário de intervalo, então vamos agora, a gente excedeu 6 minutos, né? A gente volta 21h05, pode ser? Para vocês irem fazer o intervalo normal, tá bom? E voltarem e prestarem atenção. Até daqui a pouco. Tomem um café aí.